Olá, pode me chamar de Madruva e eu estou gravando esse áudio sem roteiro porque se eu não gravar esse vídeo hoje, provavelmente quase nunca vou fazer isso. Eu demoraria demais pra fazer um roteiro, mas tipo, eu tô gravando esse áudio no dia que lançou a animação Return to the Bunker. Eu não sei pronunciar isso direito, tipo, animação feita por fã de Gravity Falls, muito bom. Eu amei a animação, então eu queria falar um pouco das coisas. Tipo, é óbvio que isso vai estar lotado de spoilers de Gravity Falls e também os spoilers mais importantes de Gravity Falls. Então cai fora daqui se você não assistiu Gravity Falls. E se você não assistiu Gravity Falls há muito tempo, também cai fora daqui. Porque, tipo, Gravity Falls eu acho uma série muito boa de reassistir. É legal você assistir depois de muito tempo, você perceber coisas que você não percebeu antes. Não só easter eggs, mas coisas dos personagens. Tipo, mesmo, esse personagem aqui, esse aqui é interessante. E também, se você não assistiu a animação de fã lá, o Return to the Bunker, o Retornando pro Bunker. Vou falar em português, né? O Retorno do Bunker. Retorno pro Bunker, sei lá. Tipo, vai assistir a animação também, porque esse vídeo não é de resumo. Esse vídeo não é pra quem não assistiu a assistir. É um vídeo só de análise mesmo, coisa de fã pra fã, coisa que eu percebi, coisa que eu gostei, coisa que eu não gostei. A maioria das coisas eu gostei, tipo, as coisas que eu não gostei eu acho que são detalhes e que eu não mudaria, tipo, eu acho que daria pra mudar, só que seria difícil, sabe? Tipo, eu não tenho uma ideia já pronta na minha cabeça, devia ser assim. Porque, tipo, tem aqueles erros mais óbvios, geralmente filmes e desenhos que você já olha e fala, não, nossa, como é que não viram isso? Até eu aqui até já sei como resolver, sabe? Que também é mais fácil pra gente, né? Porque a gente já tá vendo a obra já pronta, então é mais fácil achar erros. Mas, tipo, resumindo, eu gostei muito mais da animação do que eu pensava. Tipo, até que foi bom eu estar com as expectativas meio baixas. Eu já tava esperando que ia ser uma animação, tipo, não tão boa quanto a Lost Woods. Eu acho que é Lost Woods o nome dela. Mas, tipo, que bom que eu tava errado, né? Tipo, não só no quesito de animação, ainda é meio que slideshow, não no insulto. É uma animação feita por fã. A animação é muito cara, então é uma animação de 32 minutos, é muita coisa. Se fosse pra fazer uma animação realmente com a boca deles mexendo e com mais frames para movimentos de braço e essas coisas, como é no desenho normal da Disney, eles precisariam do orçamento de um desenho normal da Disney, no orçamento de Gravity Falls, pra fazer uma coisa do nível de Gravity Falls. Tipo, então é melhor você ter lá o pessoal fazendo desenhos com um nível de detalhe bom para o monstro parecer um monstro, os personagens parecerem os personagens, porque tipo, mesmo os personagens de Gravity Falls sendo mais minimalistas, eles não são minimalistas no nível Peppa Pig, onde é tipo um formato geométrico, mesmo que eles tenham umas formas mais redondas, tipo em queixos, em narizes, não seja para puxar para o realismo. Dentro deles tem bastante detalhes, tipo, você não pode desenhar o Dipper sem o colete dele, sem às vezes mochilinha, boné, tipo, você sabe quanto que é difícil desenhar boné? Não, deve ser bem fácil, mas eu não sou bom em desenhar boné. Meus bonés sempre ficam muito ruins, o boné do Dipper é bem melhor, eu não sei desenhar boné de chapéu, também sou muito ruim para desenhar chapéu, mas tipo, é difícil. Então, a animação já tá muito boa. Tipo, o pessoal fala, tá um slideshow, porque pra essa coisa de fã, né? Tipo, com slideshow eu tô falando porque tem menos frames de animação, então geralmente o pessoal fala só com a boca aberta e depois só troca pro frame que ele já tá com a boca fechada. Tipo, e a mão, tipo, geralmente só tem pra representar o movimento que um braço fez, só tem 2 frames, geralmente. Porque tem alguns momentos de animação que acho que teve alguns animadores que exclusivamente trabalharam só pra fazer, tipo, não, fica todo o seu tempo de trabalho pra fazer uma cena de 5 segundos. Os outros fazem as cenas mais compridas. Porque, tipo, tem algumas cenas que foi bom, tem um trabalho maior que as outras, porque aí as até tem um impacto, tipo, a Mabel vendo a fenda dimensional, que eu realmente achei isso estranho na hora. Porque eu realmente achei isso estranho na hora que eu vi, tipo, oxe, na animação eles colocaram a Mabel ver a fenda dimensional, mas tipo, na história normal ela nunca tinha visto a fenda. Então por que eles mudaram isso? Cria uma incoerência e tal. Aí tipo, depois faz mais sentido e tal. Tipo, eu entendi, por isso que ele destacou essa cena. Por isso que essa cena é colorida e as outras não. Por isso que ela
tem a boca animada e os olhos animados e as outras cenas não. Porque era pra essa cena ser mais importante mesmo. Tipo, você olhar, opa, pera. Tipo, é pra prestar atenção mais nisso, porque isso é importante. Ah, esqueci de falar, tipo, a história é eles voltando pro bunker, no caso. Eu não sei, não me lembro bem por que eles voltaram pro bunker. Tipo, eu achei que era porque ele ia procurar alguma coisa que ele tava procurando pra deter aquele povo voador. Que a série, o episódio é introduzido nisso. Eles capturaram um povo e esse povo escapa. Aí o Stan fala que essas missões são perigosas demais, que o Dipper não pode ir nelas, porque elas realmente são perigosas. O Dipper só não morreu porque tem plot A. Então a track começa nisso do Stan proibindo o Dipper de ir nas missões, só que a história não é exatamente sobre isso. É uma coisa que acontece logo depois, que é o Dipper desabafando isso pra Mabel, e ela fala, triste que você não pode ir com o Ford, mas eu nunca tive uma missão com o Ford, eu também queria ter uma missão com o Ford. Aí fala, beleza, pode ir lá. Ela fala, você não vai ficar bravo? Não vou não. Tipo, isso é uma coisa top, depois de já muito tempo de série, o Dipper já tá de boa, ele já confia muito na Mabel, porque no primeiro episódio ele pensou se ele podia ou não confiar na Mabel, mas depois pensou que faz muito sentido confiar na Mabel, porque ela salvou ele várias e várias vezes, sabe? Aí, é introduzido a esse que é o treco do episódio. Tipo, isso que eu falei do Dipper confiar na Mabel. O diferente é que o Ford não confia na Mabel. Tipo, pra gente faz total sentido, porque a gente conhece a Mabel, o Dipper conhece a Mabel, porque a gente viu um desenho de tipo uns 40 e poucos episódios, né? Tipo, a gente já viu várias cenas da Mabel salvando o Dipper e ela realmente tendo ideias inteligentes e que ela não atrapalha o Dipper. Ela muitas vezes ajuda o próprio Dipper e aí ela cai, ela conseguiu derrotar os gnomos, conseguiu ter ideia lá no episódio deles encolhidos, ela conseguiu... ela salvou o Dipper de cair daquele penhasco, ela já salvou ele várias vezes. Nesse que o Dipper tem muitas ideias, ela também tem. Só que o Ford não viu isso de primeira. O Dipper confia na Mabel porque ele conviveu com a Mabel durante 12 anos. E a gente entende isso porque a gente já viu a Mabel salvando ele. Mas o Ford ele nunca teve isso. Então o episódio é pra isso. Eu fico muito contente que, quando você pega o episódio pra falar, tem que ser espera. Vai ter fanservice, vai ter história legal, vai ter briga com monstro, beleza. Foi isso que eu esperei já. Pra mim, primeiro, isso é melhor que o Lost Woods. Eu acho bem melhor que o episódio do Lost Woods. Não, exagerando, mas é porque tem muita coisa. Foi feito com muita coisa. O principal, Lost Woods lá, o episódio que eu gostava, era do Stan e do Ford voltando a se dar bem, porque tinha isso na série original. Nunca teve um ponto do Ford se arrependendo. Desde que ele saiu do portal, ele ficou bravo com o Stan. Você não devia ter aberto o portal, eu ainda te odeio. Ele ainda tá brigado com o Stan. E no último episódio eles fazem as pazes, mas não teve um treco gradual disso. Logo no último episódio eles têm uma conversinha curta e pronto, fizeram as pazes. É isso. Então, eu pensei que eles poderiam ter feito as pazes um pouco mais lentamente, depois de terem vencido o Bill e tal. Aí o Lost Woods tem episódio. O Lost Woods é feito por fã também, se falei isso antes. Tem um treco legal também que são os dois se dando bem. Isso é história simples dos dois se unindo para enfrentar o monstro e eles meio que se dando bem durante isso, né? Não só eu acho que esse episódio feito por fã agora do Retornando pro Bunker trabalha os personagens melhor, como trabalha muito mais coisa do que só dois personagens. Com trabalhar eu tô falando de... também tem um treco com o McCucket, né? Não é só sobre o Ford tentando confiar na Mabel, mas é sobre o Ford em si confiar em outras pessoas. Que se você conhece o personagem, até que faz sentido ele não confiar com as pessoas. Isso nunca foi trabalhado na série original da Disney, pelo que eu me lembro. Mas faz total sentido, porque foi o próprio Ford que escreveu no Diário 3 e não confia em ninguém. E faz sentido porque o principal inimigo dele era o Bill, e também ele tinha problema com o trocador de formas e tal, sabe? E não só no quesito de confiar em ninguém, como ele foi prejudicado, de certa forma, pelo irmão dele 2 vezes, né? O Stan, quando adolescentes, quebrou aquela máquina que era a chance deles. Mesmo que foi um acidente do Stan, ele queria quebrar aquela máquina. Ele queria quebrar ela. Ele só acabou fazendo de acidente, mas
no coração dele ele queria, tipo, até mesmo quando ele viu, ele não achou tão ruim quando ele quebrou, né? Tipo, então, tipo, mesmo o Stan ter feito de acidente, o Ford se sentiu traído que o Stan não se preocupou dele. Isso é uma questão muito interessante, porque, tipo, ambos os dois eram pessoas solitárias e não tinham outros amigos, só tinham um ao outro, um irmão só tinha um outro. Só que um acabou indo para um lado um pouco diferente. O Stanley acabou ficando mais apegado ao irmão, então ele não queria perder o irmão, porque para ele perderia tudo que ele teria na vida, que era a pessoa mais importante para ele, o irmão dele. Já o Stanford, era um pouco diferente. Por ele se tornar essa pessoa isolada, ele meio que acabou se apegando a essa fantasia de se tornar alguma pessoa mais bem sucedida, talvez, ou pelo menos um gênio, sabe? Ele gostando de ciência e tal, se apegou a esse sonho de... Ele acabou dando mais valor a esse sonho dele, que é como se fosse uma coisa boa, minha vida vai mudar, eu vou ser respeitado. Eu não sei, eles não falam bem isso, mas tipo, vendo que a cara dele ficava bem mais feliz com a notícia de ir pra faculdade do que o Stanley, então acho que ele se preocupava mais com a faculdade e a coisa dele do que com o irmão dele. Só que pro irmão dele, a coisa mais importante da vida dele não era carreira, era Ford. Então daí que surgiu a briga, né? Que um se portava muito com o outro e queriam que eles continuassem lá na cidade sendo irmãos e vivendo aventuras e tal. Mas ele não, ele queria ir pra uma faculdade, viver a vida, que o Stanley nunca teria, porque o Stanley não era um gênio como ele. Então, tipo, um não queria se separar e o outro queria se separar, blá 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 blá. Não, então, daí que surgiu a briga, né, do Stanley ter quebrado a máquina, mas também daí que saiu do Ford ficar com raiva do Stanley, porque ele se sentiu traído pelo Stanley, porque o Stanley é como se tivesse acabado com o futuro dele, acabado com tudo que ele tinha e tal, sabe, por um desejo bobo, né? Então ele, digamos que não confiava no Stanley, o Stanley brigou com ele lá também, então ele pode se tornar uma pessoa mais rancorosa com isso, não apenas pelo Bill, porque tipo, nesse caso do Return to the Bunker, mesmo ninguém podendo tá sendo manipulado pelo Bill ou pelo próprio trocador de forma, ele continua não confiando neles porque ele não acha eles tão inteligentes. Tipo, porque realmente você olha pra Mabel, pra Wendy, pro Sus, nessa animação ele tá burro mesmo. Eu não gosto muito disso, mas ainda é coerente, sabe? Tipo, o Sus faz muita burrice, mesmo que eu não acho engraçado. Eu não acho tão engraçado algumas piadas dele aqui. Não por eu achar as piadas ruins, mas sim por ser o Sus. Eu gosto do Sus mais como um amigão, gente fina, que tá sempre pronto para ajudar, junto de um adulto um pouco infantil. Eu gosto dessa personalidade bastante, né? Ele ter problemas de adulto e lidar eles ainda um pouco de forma infantil. Eu acho isso bem bacana. E também ser uma pessoa com um coração bem puro, dá umas questões legais. Não, então, tipo, se eu fizesse cenas com o Sus, eu teria isso em mente, não... Ele é burro. Tipo, pra mim, ele... Ser burro não é a coisa que me faz gostar dele. Por isso que, quando tem piadas dele ser burro, eu não gosto tanto. No caso, o Ford não confia neles porque ele não acha eles tão inteligentes. Ele não esclarece isso, mas, tipo... Tá, então, tipo... O McGucket, ele tá maluco também. Tipo, ele sendo um gênio, ele ainda é meio maluco, né? Mas ainda cai um treco muito interessante que, tipo, os próprios erros que aqueles personagens tomam, na verdade, foi por culpa do Ford não ter confiado neles. Mas ele meio que une isso já ao fato dele achar que eles não são confiáveis e não deixa ele perceber que foi o fato dele não confiar neles que fez eles errarem. Tipo o McGucket, que acabou estragando a máquina que prendia o trocador de formas e acabou libertando o trocador de formas. Não foi porque ele foi burro. É porque ele não sabia que tinha um trocador de formas lá. O Ford não quis contar isso pra ele porque não confiava nele. Achou que o McGucket ia soltar o bicho, ia fazer alguma besteira, ou ia querer se vingar dele, né? Porque o McGucket ficou traumatizado por culpa do Ford. O Ford fez muita besteira. E ele mesmo admitia isso. Mas mesmo ele sabendo que ele fazia muita besteira, ele ainda via os outros como burros. Em resumo é isso, aí solta o trocador de formas. Eu também tenho muitos elogios a muitas cenas, tipo, o trocador de formas tentando fingir ser outras pessoas, porque, tipo, isso criou, não só eu tô falando das questões dos personagens serem muito bons, mas a estrutura da história de, tipo,
que vai acontecer em seguida é muito boa. Tipo, eles entram no bunker, tem diálogos, piadinhas legais. Depois que o Trocador de Formas escapa, começa a criar aquela situação que ele começa a duvidar de se as próprias pessoas que estavam do lado dele, no caso a Mabel, a Wendy, o Sus, o McKitt, podiam ser o Trocador de Formas, porque ele vira qualquer pessoa, então ele começa a desconfiar deles, as pessoas que estão do lado dele. E isso, dependendo de como a história tivesse, não ia virar nada, mas virou alguma coisa porque a ideia do Ford era deixar eles trancados dentro do bunker junto com o Trocador de Formas, para tipo, quando ele tivesse certeza que eles não são um trocador de forma, ele não ia deixar eles escapar. Seria tipo uma prevenção. Tipo, eu não sei qual de vocês é o monstro, então eu vou prender todo mundo aqui dentro junto com o monstro, e só quando eu ter certeza eu vou deixar vocês escaparem. Isso seria meio que uma sentença de morte, porque deixar eles presos junto com o monstro poderia matar eles. O monstro poderia ser perigoso contra eles. Tipo, pra gente que tá a história, a gente vê que o monstro tá do outro lado do bunker lá. Então, tipo, isso é meio que um furo de roteiro, mas eu ainda, mesmo sendo furo de roteiro, eu ainda gostei mais dessa coisa da história, porque faz... Isso é uma coisa complicada de fazer história. Você pensar em alguma situação maneira que cria um conflito e ainda ser um conflito que tenha a ver com a mensagem que você está querendo trabalhar. Não só a mensagem de tipo, quero mudar o mundo, quero fazer você se tornar uma pessoa melhor, porque isso já é meio instável. Também depende da pessoa que está assistindo, se ela vai aprender uma lição ou não. Não só da série, mas tipo, no sentido de querer trabalhar o personagem do Ford e trabalhar esse treco dele de não confiar nas pessoas. Então você tem que colocar conflitos onde o personagem dele tenha que tomar alguma decisão em que ele precisa confiar de alguém. E no caso ele tomou a decisão de não confiar neles e fazer besteira, e por isso o pessoal começou a brigar com ele e virou essa discussão, né? O pessoal lá dava suas ideias, ele não concordava com as ideias porque achava eles muito idiotas, e a conclusão é que no final a ideia deles, mesmo sendo completamente idiotas, acabaram funcionando melhor que a ideia dele, tipo a ideia da Mabel. Eu não sou muito fã desse final, porque, tipo, mesmo gostando de, tipo, isso, a história andou muito bem. Colocou eles no problema, trocador de formas, o Ford foi, tipo, dentro da história, o Ford foi desafiado a tentar aprender a lição, que é confiar em outras pessoas, porque ele precisou confiar em outras pessoas, ele não confiou em outras pessoas, deixou o problema pior ainda, por culpa dele, e com isso ele aprende a lição, porque foi culpa dele e tal. Tipo, isso é só metade do episódio, o episódio tem muita coisa, também tem o Dipper com o Stem, tipo, acho que não é tão importante falar sobre o Dipper com o Stem, mesmo que eu gostei dessa parte também, mas, tipo, no quesito do Ford, acho que tá muito bom, porque esse final combina com isso que estava sendo construído antes. É muito bom concluir com ele não estava confiando neles, e ele também não confiou no plano deles, ele achou o plano deles muito idiota. Tipo, até que eu achei o plano do Sus inteligente, mas tipo, o da Mabel parecia o mais idiota de todos, mas foi o plano da Mabel que funcionou no final. Mesmo não sendo tanto o plano que eu gostei, tipo... É uma animação de fã, então eu acho que eles aproveitaram essa liberdade deles de não comprometer todo o track da série, porque esse final é um pouco meio maluco demais. Tipo, é normal o desenho serem muito malucos, mas Gravity Falls tem um certo limite de maluquice, tipo, principalmente no que os personagens podem fazer. Tipo, o Sus mesmo sabendo construir coisas e não constrói casas ou coisas muito rápidas, assim. Tipo, ele não é super poderoso, ele é um ser humano normal. Mas nessa cena, ele não é um ser humano normal, ele conseguiu construir uma parede extremamente rápido. E isso eu acho que ficaria totalmente sem sentido de Gravity Falls. Mas não, agora o Sus tem superpoderes. Isso seria muito, muito esquisito, na verdade. Tipo, é normal os monstros e coisas paranormais terem coisas especiais, mas tipo, os personagens normalmente fazerem coisas sobre-humanas. Nunca aconteceu em Gravity Falls. Bem, depende. Tem algumas coisas que eram pra ser humanas, mas na interpretação acabam sendo meio sobre-humanas. Tipo, um pulo que o Dipper deu lá, mas tipo, aquele pulo ainda é um pulo. Então, mas eu acho isso menos esquisito do Sus conseguir construir aquele track bem rápido por... Os monstros geralmente às vezes são tratados como formas, tipo, burros, bestas e geralmente enganáveis. Tipo, os gnomos já foram enganados algumas vezes. Alguns monstros e algumas criaturas são vistos como... A própria sociedade do olho cego é zoado em algumas piadinhas lá. Tipo, eles mesmos sendo um pouco assustadores.
O Alex Hirsch, eu acho que não quis que eles fossem tão assustadores assim, botou umas piadinhas lá neles, tipo, não tinha vergonha de usar. Já o Trocador de Formas nunca teve bem piada com ele, ele já era um monstro, mas pra ter medo mesmo, eu acho que na estrutura da série normal. Então acho que se eles voltassem a tratar dele, eles não fariam tanta piada dele assim, tipo, não. Tipo, piada que faça você parar de ver ele como uma ameaça. Tipo, uma coisa é uma piada, uma coisa boba assim, e outra coisa é uma piada que meio que fere o personagem, sabe? Se bem que eu acho que eles fizeram isso com o Bill no episódio 19, mas isso não vem ao caso agora. Mas, tipo, no final desse episódio feito por fã, eles fazem isso. O ponto é que realmente o Trocador de Formas provavelmente ficou com raiva deles por muito tempo, porque ele ficou preso naquele lugar, sabe? Ele queria sair pra fora, sabe? Então ele tinha meio que esse sentimento de ser trancado como um monstro e ser experimentado, sabe? Eu tô falando como se estivesse junto dele tá sozinho por muito tempo. Mas a solução da Mabel era, já que ele ficou sozinho por muito tempo, vamos tentar arranjar uma namorada pra ele. E é isso que eles fazem. Eles, por sorte mesmo, e isso é uma grande piada também, tipo, esse monstro do sapato, que, tipo, esse monstro meio que foi inventado por uma mentira do Stan, não sei bem de onde eles tiraram essa ideia, mas, tipo, era essa piada, o Stan inventou um monstro só pra enganar o Dipper, pra eles tentarem caçar esse monstro, e ele fazer as pazes com o Dipper, sabe? Tipo, o Dipper voltar a gostar dele, confiar nele, sabe? Que eu acho que também é uma coisa sem sentido que a história esqueceu, porque depois do episódio 31, lá, aquele que eles são, aquele que tem o treco do portal e tal, ele é um episódio bem mais tenso que os outros, e o Dipper ficou com muita raiva do Stan mesmo, né? Tipo, ele perdeu totalmente a confiança do Stan. E no episódio seguinte, fica de boa, ele vai lá, assim, ele vai lá, ele pede desculpa pro Stan e tudo fica de boa e isso é esquecido nos próximos episódios. Tipo, não que eu acho que é sem sentido o Dipper voltar a confiar no Stan, e isso é totalmente sem sentido, isso é totalmente faz sentido, porque ainda é o Stan, ele conhece o Stan, é uma pessoa importante pra ele. É só que ele assistiu esse que a sua confiança no Stan, que já existia, foi traída. Então ele perdeu a confiança no Stan, mas essa confiança dele voltar, pra mim faz sentido. O problema é, tipo, voltar bem fácil. Tipo, esse voltar fácil a confiança. Aí nesse episódio tem um pouco disso, que é o Stanley tentando fazer o Dipper voltar a confiar neles, né? Tipo, tem poucas cenas, tipo, eles não fazem muita coisa, eles só vão procurar o monstro, ele inventa esse monstro que ele falou que é um sapato que odeia famílias, que é uma mentira bem boba dele. E ele fala uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala que ele ficou 30 anos em Gravity Falls, então ele ficou muito mais tempo em Gravity Falls que o próprio Ford e o Dipper, que são meio que os gênios do desenho. Isso é verdade. O Stanley, mesmo não se interessando pelas coisas paranormais, ficou muito mais tempo na cidade do que eles. Então ele pode ter visto muito mais coisa que eles, ou no mínimo ter visto coisas que eles não viram. Então, mesmo o Ford sendo o gênio do desenho que catalogou quase tudo em Gravity Falls, o Stan pode ter visto coisas que ele não viu. Mas, tipo, resumindo, é isso. Depois, tipo, logo rapidinho, ele já conta pro Dipper que era mentira e tal, e que ele só queria passar um tempo com o Dipper. Acho que só contar isso já deve doer um pouco no coração do Dipper. Tipo, nossa, verdade, né? Tipo, situação meio constrangedora que teve no episódio 31, né? Agora o Stan falou pra mim que quer que eu volte a confiar nele. Tá meio certo, né? Eu tô passando meio tempo. Porque, tipo, isso, nos episódios depois desse, que o Dipper virou amigo do Ford na série original, ele fica o tempo todo com o Ford. Na série original não tem algum momento que ele reflete sobre isso. Só vai mesmo, eu tenho que passar mais tempo com a Mabel e com o Stanley. Bem, ele passa um pouco de tempo com a Mabel, então isso não é tão problema. Mas, tipo, porém ele... Nossa, eu também tenho que passar muito tempo com o Stanley, porque... Tipo, só no episódio 16 que ele tem algumas conversinhas, mas, tipo, o episódio 16 não é sobre isso. É sobre o Dipper tentando esquecer a Wendy de novo. Então, eu considero que a série original não quis trabalhar isso. Só tem umas conversinhas com eles no episódio 16, mas não é como se tivesse esse treco gradual do Dipper percebendo que ele tava se distanciando do Stanley e voltando a conversar com ele, voltando a se divertir com ele e tal, porque é o tio dele, né? Tipo,
Então nesse episódio ele percebe isso. Eu acho que só do Stan falar isso pra ele, eu quero que assim, você volte a confiar em mim, eu acho que já é uma frase que doeria no Dipper. E depois eles fugem lá no tempo, ele vê o Ford confiando na Mabel e o Ford pedindo desculpa pra Mabel, porque o Ford não confiava na Mabel. E ele fala, eu também confio em você, Stan. E ele faz uma reflexão lá que faz muito sentido, que é assim, Stan, você... Tipo, é por sua causa que eu tive o melhor verão da minha vida. Eu ainda confio em você, né? Porque é realmente... A série quer esfregar isso na sua cara, que tipo, o verão deles foi muito bom e que o Dipper tá muito feliz com isso. Ele fala isso no final da série, que ele teve tudo que ele sempre quis naquele verão. Então, e é graças ao Stanley. Eu queria que tivesse alguma cena no próprio desenho do Dipper falando isso pra ele. Que é uma cena bem forte mesmo, porque realmente... Porque Gravity Falls é um desenho bem mágico pra quem teve a infância construída por ele. Você pensando, nossa, personagens tão icônicos, tão legal, um monte de gente ama Gravity Falls, um monte de gente chorou no final do Gravity Falls, sabe? Eu não sou o único que é sentimental por causa disso, sabe? Então, saber que tudo isso foi graças ao Stanley, ele que cuidou dos gêmeos, ele que chamou os gêmeos pra lá, ele que tirou o Ford do portal, foi por graças a ele que aquela família estava reunida. Ele que contratou o Suzy, foi meio que uma figura paterna pro Suzy. Ele contratou a Wendy, ela não gostava dele, mas... Não gostava dele como chefe, ela não tratava ele mal. Tipo, ela só não respeitava ele muito. Mas era por causa dele que ele estava ali. Então, ouvir essa frase do Dipper na animação de fã é muito bonito. Tipo, eu sinto como se eu realmente tivesse tido o episódio que eu precisava de Gravity Falls. Como eu próprio postei um comentário em inglês, é meio cringe ver o brasileiro tentando falar inglês. Provavelmente eu errei alguma coisa, não sei. Mas tipo, eu falei. Esses diálogos não são só ótimos, são diálogos que a série original precisava ter. Eu só não coloquei a palavra ter, mas tipo, resumindo isso. Esse episódio não é só bom. Eu sinto que é o episódio que eu precisava de Gravity Falls. Se esse episódio tivesse na série original, seria fantástico. Exceto pelas piadas de burrice do Suzy. Uma hora ou outra tem alguma fala de um personagem que eu acho que não falaria isso, mas tipo... Eu nem acho esses problemas tão grandes, porque tipo, do SUS eu acho coerente ele ser burro, ele é burro no desenho mesmo, eu só não gosto muito disso. Tipo, só não gosto dessa própria decisão do Alex Hirsch. Então, meu problema é mais com o Alex do que com a série animada, eles só estão seguindo o desenho mesmo. Tipo, poderiam ter feito piadas com outras coisas do SUS, mas pra mim tá bom, não é um erro tão grande, não é um erro que importa, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu chegaria e falasse, não, estraga o treco todo, tem que mover isso. E as outras cenas que eu falei que tinha algum personagem, tipo, o McGucket, ele flui entre às vezes ficar meio maluco e ficar meio insano. Eu acho que algumas vezes, eu não sei, eu sinto como se tivesse ficado um pouco mais sério, né? Tipo, eu acho que eu fiquei com esse estereótipo do McGucket. Tipo, ele ainda é uma pessoa com bastante coisa, mas tem esse estereótipo que ou ele tá maluco, ou ele tá triste. Porque as outras vezes que mostrou ele, ou ele tava bem feliz e maluco, ou ele tava só triste e desesperado, né? Então, ver ele enfrentando o Ford, falando assim, Ford, você está errado. Sabe, eu imaginava mais que ele ia ficar com a cabeça baixa, tipo, ficar assim, nossa, eu acho que o Ford tá errado, mas eu não quero falar nada, eu tô meio depressivo aqui. É meio assim que eu imagino o McGucket, mas não tenho certeza, tipo, disso. É mais uma sensação que eu tenho, eu teria que analisar. E, tipo, isso não importa tanto porque, tipo, o McGucket não foi tão trabalhado em Gravity Falls. Ele ficou bastante tempo como um cara doidinho, divertido, eu acho. Ele é um personagem divertido, tem algumas partes engraçadas. Gosto principalmente de interações dele com o Stan, que o Stan acha ele irritante no episódio 18, eu acho. Mas aí depois do ponto que mostra lá que ele era uma pessoa normal, era um cientista brilhante, foi a máquina da memória que fez ele ficar maluco, deixa ele com uma profundidade bem grande só em uma pouca cena. Só que essa profundidade não foi trabalhada, né? Tipo, mais uma profundidade que você fica pensando, nossa, como que foi pra ele perder o filho, como que foi pra ele perder a esposa, sabe? Tipo, não é só um sentimento de tristeza, é um sentimento de tristeza complexo pela culpa ser própria do McGucket. Ele que quis esquecer as coisas que machucavam ele ao invés dele enfrentar esses sentimentos. Então, isso fez com que ele perdesse tudo, meio que por própria culpa dele, misturado com culpa do Ford. Então, por isso que eu falo que é um sentimento complexo, porque tem diferentes coisas misturadas.
é uma coisa triste, por culpa do McGucket, misturada com culpa do Ford, e também um receio dele querer mudar as coisas, talvez, e por isso que eu imaginei ele como um personagem bem triste, tipo, quando ele, eu penso que quando ele volta à sanidade dele, ele deve ficar bem cabreiro, assim, ficar pensando muito. Então, tipo, mas a série mesmo não tem episódios com isso, não tem nenhum episódio dele voltando a conversar com o filho dele, ou nenhum episódio, ou qualquer citação que sente muito da esposa dele, né? Então, tipo, esse drama tudo que você pensa que ele tem é mais uma coisa da sua própria imaginação. Foi só uma cena muito boa do episódio 27, que ela foi uma decisão tão boa que faz você pensar em várias coisas sem que a série precisa dizer isso. Mas eu não vou dizer que ela trabalhou isso. Ela só teve uma boa ideia de colocar isso na sua cabeça, que é verdade que o McGucket tem uma história muito triste, mesmo não tendo episódios trabalhando esse passado dele, ou o psicológico dele depois de descobrir que ele teve um passado e as memórias iam voltando lentamente e tal. Então, até esses erros que eu falei do Suzy e do McGucket pra mim não são tão erros, sabe? E tipo, eu acho que não teve tanto tempo de tela o Dipper e o Stanley. Pra mim já tá bom bastante, beleza, susto. É tipo, esse final do monstro sapato e do trocador de formas ficando juntos é bem bizarro e faz você realmente parar de levar o trocador de formas a sério. Porque é mais uma piadão mesmo, tipo, ninguém se apaixona em menos de alguns segundos. Então é uma coisa pra fazer você não parar de levar o episódio a sério, porque, como eu falei, isso é muito bom porque se conecta, porque era o plano da Mabel desde o início. Então esse plano dá certo, é pra dar um tapa na cara do Ford, olha só, a Mabel conseguiu e você não. Isso faz sentido com o que o episódio queria fazer o tempo todo. Então isso que eu falo, que esse episódio é brilhante, tipo, você pode até dizer que, então é um episódio muito bom, mas ele não é só muito bom, ele é melhor que muitos episódios de própria Gravity Falls original. Tô falando no roteiro só, não só, tipo, em quesito técnico. É óbvio que o quesito técnico feito por funcionários da Disney vai ser muito melhor. Mas, tipo, em história, em escrever os diálogos deles, que eu acho que esse desenho tem uns diálogos, esse episódio feito por fã tem diálogos muito bons. Que, tipo, você pensa, quando o Dipper manda a Mabel e ajudar o Ford numa equipe, você pensa, o Ford vai só recusar, vai chegar, não, Mabel, não me segue, não. Então, o que eles fizeram para resolver isso foi ter uma conversa, um papo entre o Ford e o Dipper. O Ford volta para casa, tipo, ele volta para trás e conversa com o Dipper. O que é isso? Você mandou a Mabel? Aí o Dipper fala, não, Mabel é inteligente, a Mabel me salvou várias vezes, a Mabel é de total confiança, né? Você tem que confiar na Mabel. Tipo, essas palavras foram o bastante pro Ford concordar em levar ela, mas não é o bastante pro Ford confiar nela. Ele só viu, tipo, beleza, eu vou levar ela, né? Tipo, então, corrige o treco de você pensar que o Ford não confiaria nela, tipo, isso é o bastante pro Ford aceitar levar ela, o Suzy e a Wendy e tal, né? E também os diálogos do Ford com McGucket, do pessoal falando que o Ford é o motivo de todas as coisas lá. Eu acho também algumas expressões faciais do Ford quando ele percebeu que tudo, na verdade, era culpa dele. Tipo, porque realmente foi culpa dele que o McGucket ficou maluco e tal. Eu acho que ele deveria ter ficado mais cabreiro, tipo, a expressão facial dele ter ficado mais assustado ao mesmo tempo que triste. Tipo, uma reflexão, tipo, é verdade. A culpa foi minha. Eu devia ter confiado em vocês. Foi por causa de mim que o Shapeshifter escapou de lá de dentro. Realmente. Shapeshifter é um bacana. Mas, meninas, você faz sentido, tem esses diálogos muito bons. Referências, personagens que você não vê há muito tempo. O humor de Gravity Falls tá aqui, esse humor. Né? Muitos personagens estão dentro dos personagens. Isso que eu acho impressionante também. Tipo, você pensa que, já que não é feito pelo mesmo criador da série, não vai. Os personagens não estão agindo como eles mesmos. Mas eles estão sim. Até mais do que alguns episódios. Tipo, o pessoal reclama que o episódio 16, porque ele parece meio que uma fanfic, porque, tipo, o Dipper não parece muito Dipper, ele mudou meio que da água pro vinho, e tem alguns episódios que tem isso, né? Mas, tipo, nesse episódio, né? Não, mas, tipo, eles estão dentro dos personagens. Eles conseguiram. O cara aqui do Keian Carlile, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele e a equipe dele, que ele falou lá, ele fez um vídeo beta não, mas tipo convocando dubladores. Ele chamou lá
animadores ou só desenhistas mesmo pra animar as cenas do treco, pra fazer os storyboards e colar com os cenários, fazer tudo belezinha. E depois chamou o pessoal pra dublar e teve as vozes que ficaram muito boas. Óbvio que são diferentes, mas estão encaixando, saca? É, tipo, os personagens ainda estão dando suas piadas. A Mabel, uma hora ou outra, fala alguma coisa maluca, mas tosse ao mesmo tempo. Tipo, fala assim, como que o Ford não confia em mim? Eu sou adorável. Tipo, eu não sei imitar o jeito dela, mas tipo, os personagens estão assim, o Ford com um jeito meio... Tipo, ele não faz nenhuma piada durante esse treco, mas tipo, ele só fazia piada porque eu acho que ele tinha intimidade com o Dipper, já que ele tá numa situação com pessoas que ele não tem tanta intimidade, então acho que faz sentido ele não fazer nenhuma piada. Pelo que eu me lembro, acho que ele não faz nenhuma piada. Tipo, tem algo então... Não é verdade mesmo, o plano do SUS também funcionou, porque foi por causa do SUS que eles conseguiram roubar a fissura do Shapeshifter. Não, e a cena do Shapeshifter na cidade é muito boa também. Não só ele brigando com a mente, porque, tipo, tem aquelas coisas que eu gosto em lutas, de mexer com as possibilidades que a luta traz, não só socos acontecendo e no final o cara que o roteiro quer ganha, mas, tipo, o cara ganhar com uma forma de você falar, nossa, é verdade, dava pra fazer isso. Ou, tipo, você, enquanto tá vendo a luta, você pensa, nossa, dá pra fazer isso. Aí o cara lá faz, tipo, esses trequinhos criativos que faz você pensar e a luta ficar maneira, saca? Nesse caso, sim, porque, tipo, o Shapeshifter ficou se trocando, não bem uma luta, mas, tipo, essa perseguição junto com piadas misturadas, que é, tipo, chega lá, o Shapeshifter vira a Lazy Susan e surge lá do nada o Ford e começa a espancar a Lazy Susan. Assim, eu não estava esperando isso, eu pensei que ele, tipo, ia ver lá o Shapeshifter e ia atrás dele, mas, tipo, eu acho que é o timing, que é, tipo, bem rápido. Quando o Ford surge, ele já acha que a Lazy Susan errada é o Shapeshifter e começa a espancar a Lazy Susan errada e o Shapeshifter sai fugindo. Aí, tipo, depois tem lá... O que é mesmo que fala lá? É mesmo aquele cara assim, do bate nele, bate nele. E depois que vê o Ford batendo... Acho que ele chama ele de... Não, de Stanford mesmo, porque é o Stanford, né? Eles não sabem a diferença entre os dois. Aí chega lá e fala... Tipo, ele tá batendo lá, vocês usam. Bate nela, bate nela. Aí eu tô me estendendo demais aqui, mas tipo, é muita cena boa. Da luta entre a Wendy, tipo, com o que eles tinham, né, tipo, eles são pessoas independentes, assim, são fãs, só querem fazer animação por fã mesmo. Provavelmente não vão ganhar nenhum tostão com esse episódio. Então, tudo que eles fizeram aqui já tá mais que bom. Tipo, é isso, tudo que é de fã já tá mais que bom. Tipo, você é fã, você já tá fazendo as coisas de graça. Mas, tipo, mesmo mesmo eles independentes conseguiram fazer uma luta legal e no final o Shapeshifter virando o pai da Wendy. Eu não sei como que ele sabia que ele era o pai dela, mas tipo, é bem criativo porque você olha, é verdade, assim. Tipo, a Wendy não vai atacar o próprio pai e o pai dela ainda é um mamute, né? Então ele conseguiu vencer ela num soco. E ela nem reagiu porque é o pai dela, ela não vai bater. Nesse caso, sabe que é um trocador de forma, dá receio acertar uma figura conhecida. É como se tivesse meio que uma trava. Tipo, eu conheço essa pessoa. Meio que não consigo acertar uma machadada nela. Ela também tem outra lá que eles encurralam o Shapeshifter e ele vira a Mabel. O Ford não querer acertar ela. E depois tem o plano da Mabel, que eu já falei que é sem sentido dentro da série, mas por ser fã, eu acho que por ser uma animação feita por fã dá menos estranheza, porque não é como se a Disney tivesse postado esse episódio e dando esse treco maluco, e não é como se... Porque se lança algum episódio de Gravity Falls que me faz pensar alguma coisa, me faz ver os outros episódios estranhos da Disney, mas já que esse episódio não tá junto aos outros, a ideia é como se ele fosse canônico, preenchendo essas lacunas da série, trabalhando o que não foi trabalhado do Ford, tipo, da relação dele não confiar em outras pessoas, é muito maneiro, tipo, ter isso de ter esse desenvolvimento e tal, é muito maneiro. Ver ele tendo mais diálogos com o McCucket e a Mabel e tal, né? E tem esses momentos bonitos dele colocando o suéter da Mabel e tal, sabe? Tipo, esses momentos bonitos, né? Tipo, momento bonito pro fã olhar lá e falar, ó, que bonito, né? Porém, tá, também um porém que você para de levar o trocador de formas a sério.
E isso me decepcionou porque ele era um dos melhores monstros de Gravity Falls, tipo, um dos mais assustadores, e nessa própria animação ele tá legal. Ele vira touro lá, ele consegue bater no pessoal, tudo. Eu falei, ele tem umas lutas criativas. Ele virar o pai da Wendy, conseguir bater nela, de uma forma criativa. Ele virar a Mabel pro cara lá não atirar nela. Tipo, ele usa bem esse poder de diferentes formas. Não só dele virar bichos grandes e bater em todo mundo, mas dele virar pessoas que o pessoal se importa. Ele também virar pessoas pra se disfarçar na multidão e dar essas cenas engraçadas, tipo. Mas no final ele é pra se deixar de levar ele a sério. Mas, tipo, eu falei, não me importo tanto com isso. Me importaria mais se fosse um episódio de verdade em Gravity Falls, porque ia ficar tipo, nossa, agora eu não vejo mais ele com tanta seriedade. Por eu ver que o SUS conseguiu construir aquele treco de madeira, ele, tipo, eu pensaria, poxa, o SUS constrói coisa tão rápido, porque ele não fez essas construções de segundos em outras situações da série? Ia ficar meio estranho mesmo. E tem isso mesmo em Gravity Falls, tipo, o Dipper ter vencido o Multi-Urso naquele episódio é totalmente sem sentido com os outros episódios que sempre tratam ele como alguém fraco, né? Tipo, o episódio que ele tava com medo de brigar com o Rob, que esse é o principal... Como é que fala mesmo? Eu não sei se plot, eu não sei bem o que significa a palavra plot, mas tipo, esse é como se fosse o principal dilema do episódio, eu acho, sabe? Tipo, o lance, ele não quer brigar com o Rob, mas isso fica meio sem sentido porque em episódios anteriores ele venceu um urso muito mais forte que uma pessoa normal, e esse pá até mais forte que um urso normal. Então, por que raios ele tem medo do Rob, que é um adolescente? Ele conseguiria vencer ele facilmente. Então, acho que no episódio 6 ele só quer ser esquecido mesmo. Mas em resumo, eu fiquei muito satisfeito de qualquer jeito, mesmo achando que fez o trocador de formas parar de ser levado a sério. Eu acho bom bastante. Porém, tem lá o final, que mostra lá o trocador de forma se casando com o sapato, que é pura piada, é pra ser piada mesmo. Só que o diferencial é que tem lá a cena do Ford dizendo que confiava da Mabel, e tem a cena do Dipper falando que confiava no Stan, porque foi graças ao Stan que ele teve o melhor verão da vida dele, então ele agradece muito ao Stan, que é aquela cena que eu precisava ver. Tipo, todo o treco trabalhando, a falta de confiança no Ford é também uma coisa que eu precisava ver o Dipper voltando a confiar no Stan. Eu precisava ver mais cena do McGucket, eu precisava ver, sabe? Tipo, muita cena boa que eu acho que faltou no desenho original, né? Porque, tipo, o Ford, o Stan, o Dipper, todos os pessoal são importantes pra série, né? E também a explicação no final, tipo, eu falei que no começo o Ford tinha mostrado a fenda pra Mabel, aí fica aquela dúvida, por que ela então quebrou ela no episódio 37 lá, acho que esse é o episódio. Tipo, porque dava a entender que ela nunca viu a fissura antes. Então aí tem a explicação disso no final desse episódio, feito por fã. Que é tipo aquele treco. Mesmo o Ford confiando mais neles agora, a gente ainda tá em Gravity Falls, então tipo, a gente sabe que no final de Gravity Falls ele ainda não confia neles o bastante, saca? Porque tipo... Esse episódio é como se ele se passasse antes do 37. Porque no 37 é onde começa o apocalipse. Não tinha como esse episódio ser antes do Bill escapar. Não tinha como esse episódio ser depois do Bill escapar. Então com certeza ele é antes do Bill escapar, sabe? Então, ter o Ford brigando com... Então a gente sabe que no 37 ele ainda era mais... Tipo, confia no Dipper. O Dipper é a pessoa... E ele fala umas coisas até um pouco pesadas em relação a Mabel no episódio 37. E, tipo, ele não pesadas, né? Tipo, ele não fica com piedade da Mabel. Porque a Mabel, tipo, o Dipper é muito especial pra Mabel. E no episódio 37, se o Dipper aceitasse a proposta dada pelo Ford, ele ia ter que abandonar a Mabel. Mas o Ford tava cagando pra isso, tipo. Aí ele falava algumas coisas, tipo assim, tipo, ele não tava se importando se a Mabel ia ficar sozinha. Ele fala, a Mabel tem a personagem magnética, ela vai fazer outros amigos. Tipo, é diferente, né? Tipo, o Dipper não é só um amigo da Mabel, é o irmão da Mabel, é a pessoa mais importante para Mabel em toda a vida dela, né? Então é diferente. A Mabel nunca vai achar outro Dipper, outro irmão. E o Ford tava cagando pra isso. E ele também fala, isso não é sufocante, saca? Tipo, o Dipper fala que ele nunca se separou da Mabel e o Ford fala, isso não é sufocante? Então mostrava que ele ainda não se importava tanto, não só com a Mabel, mas com a relação deles. Ainda via o Dipper como alguém diferente, que podia se tornar o Ford 2. Tipo, era meio que isso que tava no 37. Então, no final desse episódio, fan-made,
esse episódio feito por fãs, sei lá, eu não sei que termo que eu vou usar aqui. No final tem a explicação que é como se o Ford é como se o Ford ainda não conhecesse. Ele dá uma cena muito boa, meio pesada, assim, que é o Dipper lá fala a frase, Stan, eu confio em você agora, mas eu não confio, eu não confio em tudo que você fala, saca? E também, o Ford ainda é a pessoa que eu mais confio. Aí troca pra cena do Ford fazendo merda, saca? No quesito do Ford fazendo merda, é o Ford dele chamando a Mabel, o Sus e a Wendy pro elevador, porque ele ainda não confiava tanto nele. Provavelmente eu sinto que ele ainda tava com esse sentimento, porque é uma coisa meio que de muito tempo que ele tá receioso. Acho que ele não deve confiar muito em qualquer pessoa há muito tempo. Ele confia no Dipper, mas é porque o Dipper é bem parecido com o Ford, então é mais aquele sentimento, eu achei um discípulo, uma pessoa igual a mim no meio da multidão. Eu tenho que treiná-lo, ele tem que ser meu aprendiz. É mais isso, sabe? Não é como se ele estivesse confiando em outras pessoas. Ele ainda tá confiando em pessoas que são parecidas com ele. Então, outras pessoas que têm um jeito diferente de pensar, um jeito diferente de agir, né? Ele ainda não confia tanto. Mesmo a Mabel tendo conseguido salvar o dia e tal, eu acho que ele ainda, no final desse episódio, ele ainda deve ver ela como instável e perigosa. Ele ainda... Porque você pensa, são muitas possibilidades. Provavelmente na cabeça do Ford nesse momento, mesmo que ele não falou nada, podia estar passando várias coisas. Tem isso, né? Que ele desce lá no elevador e ele vai apagar a memória deles. Pega a memória e é uma cena muito bem feita. Né? Daquele drama, eles perguntando, mas o que vai acontecer? A gente vai ter mais uma missão? Aí o Ford tá todo tristão. Gostei muito de como que eles usaram o Ford aqui. A cara dele não tá maléfico, não tá séria, tá triste. Porque ele tá a mistura de diferentes elementos. Ele ainda não confia neles, mas ele tá mais próximo deles depois de ter passado esse dia junto com eles. Então, ele tá com certa proximidade deles. Então, ele tá querendo apagar a memória deles com um certo receio, né? É isso que eu tanto gosto em personagens, em filmes, desenhos e tal, quando tem algum sentimento que é um pouco mais complexo, que tem diferentes sentimentos envolvidos. No caso disso do Ford, ele ainda não confia neles, porque eu acho que faz sentido um pouco na cabeça dele, porque são muitas possibilidades, né? Mesmo ele acha, depois de agora ele ter descoberto que a Mabel é, de certa forma, inteligente, e que ela salvou o dia, e mesmo ela sendo meio maluquinha, ela é inteligente e conseguiu ter as ideias que venceram o trocador de formas, saca? Só que, pra ele, ainda tem outras possibilidades. Por a Mabel ainda ser inquieta, ele ainda pode pensar que ela poderia fazer alguma besteira, mesmo que ela seja inteligente, ela possa... Alguma besteira que seja, se ela ser manipulada por alguém, ou tomar alguma decisão precipitada, ser instável, pra ele não conseguir confiar nela. Ou ele pensar que ela poderia ser manipulada pelo Bill, porque o Bill pode entrar dentro dos sonhos das pessoas, e se o Bill entrar dentro da cabeça dela e, chegar lá e fazer um trato, só, algum motivo dessa, Mabel, sei lá, vou te dar um monte de jujubas. Quebrar, não sei o que o Ford pensaria, mas o Ford pensa, será que ela poderia ser manipulada pelo Bill? Porque ele tem as lábias lá, as mentiras dele. O Bill enganou o Dipper, mas o Dipper, depois de ser enganado pelo Bill, agora com certeza nunca mais vai aceitar um trato do Bill, né? Então, o Ford não deve se importar tanto com isso, saca? Em resumo, o Ford está um pouco mais próximo deles, mas ele ainda não confia neles totalmente para eles saberem sobre a fissura interdimensional que pode libertar o Bill. Então ele apaga a memória deles e tem um diálogo dele com a Mabel. Acho que já tá bom a cena desse jeito. Essa cena que pelo menos dá a entender com a expressão facial do Ford, que ele tá meio triste, que você entende que ele não tá só eu não confio neles, não, eu confio neles, mas não o bastante. Ainda tem muitas coisas que podem dar errado. Você vê na cara dele isso, mesmo que ele não fale, que ele tá receioso de apagar a memória deles. Ele não tá só apagando a memória deles, ele tá apagando a memória deles um pouco receioso, né? À toa que ele não apaga a memória da Mabel, ele fica hesitando. Depois de uma hora ele fica meio será que eu apago? Será que eu não apago? Não, eu vou apagar. Aí depois ele apaga a memória deles mesmo. E isso cria a grande explicação do Ford ser uma grande ameaça. Eu sinto... Não. Eu gosto que eles defenderam esse ponto de vista, porque tem um grande grupo
da fanbase que vê a Maple como uma personagem horrível, que não aprendeu nada em torno da série. E realmente acho que ela tem os seus pontos negativos, que o Alex, depois de alguns momentos, não quis trabalhar muito ela, mesmo que tenha alguns pontos que ela realmente mude e tal, e tem algumas coisas legais. Tipo, acho que tem muitas coisas legais sobre a personagem, mas tipo, ela não foi tão trabalhada, mas no sentido dela estar errada em quebrar a fissura lá no episódio 17, eu discordo totalmente. Acho que fazia totalmente sentido ela quebrar aquela fissura. E não totalmente, né? Tipo, pelo menos no sentido de, tipo é burrice pra nós que estamos aqui, mas pensa só, ela tinha certeza que ela ia perder a pessoa mais importante pra ela, o irmão dela, tipo, ela ia perder o irmão dela pra sempre, e ela não queria aceitar isso, com a personagem que a gente já conhece, ela não lidou bem com isso, e ela saiu correndo e tava fragilizada. Tipo, não só ela pensou que ela ia perder o irmão dela, mas tipo, ela pensou que, tipo, a realidade, tipo, a vida é ruim, tem um monte de coisa ruim, e ela percebeu que é iminente. Quanto mais ela ficar mais velha, pior vai ficar a vida. Ela vai ensino médio, ela vai perder os amigos dela e blá blá blá. E não só isso, junto a isso ela vai perder o Dipper. Então, a vida vai ficar mais ruim, e ela vai ficar mais ruim junto de ela não ter o Dipper perto dela. Então, pra ela isso era algo terrível. Então, pra mim faz total sentido, e tipo, porque realmente no episódio da bolha da Mabel, ela não, digamos que ela só sai da bolha porque o Dipper falou que ia voltar pra casa com ela. E um monte de gente acha que ela estava errada, que ela devia aceitar o Dipper ficar separado dela, que era melhor pro Dipper, uma grande carreira pra ele. Mas discorda, tipo, não importa se o Dipper tivesse uma grande carreira na ciência, muito dinheiro e tal, ele ia perder a Mabel, é a pessoa mais importante pra ele, saca? Pra mim não vale a pena, né? A família dele, tipo, pode a pessoa dizer que nem todo mundo tem uma relação tão boa com a família, mas nessa série o Dipper tinha uma ótima relação com a Mabel. E pra ensinar pra gente que pelo menos o Dipper perder a Mabel seria uma coisa muito ruim, então por isso que eu acho que não vale a pena ele ser treinado pelo Ford e perder a Mabel no processo, saca? Mas tem um grande número da comunidade que acha que a Mabel estava errada, mas eu acho que ela estava certa. Eu só não gosto de algumas coisas no episódio da bolha, porque, tipo, eu acho que ela mudou um pouco. Como eu falei, meus problemas de desenvolvimento da Mabel é um pouco da bolha. Tipo, é mais do comportamento das expressões faciais da Mabel nesse... Eu ia falar expressões faciais, parece que eu tô meio metido, mas tipo, é só isso mesmo. Você tá desenhando, você escolhe as caras. Ela parece bem felizona e parece nem um pouco afetada. Um sentimento que eu acho que... Pra Mabel, óbvio, tá lá meio em negação. Ela sabe... Se bem que ela parece meio afetada pela mágica, sabe? Tipo, tem isso no final do episódio. Dá a entender que a mágica daquela bolha afetou a Mabel, porque depois que ela deixa de ser a prefeita da cidade, ela começa a achar a luz muito forte e não gosta mais da música, então parece que a consciência dela mudou um pouco. Então dá a entender que a culpa era um pouco da magia da bolha, não da própria Mabel. Tipo, faz um pouco sentido, mas para mentir um pouco a graça. Eu prefiro acreditar que a Mabel tava em negação e que ela tava mais... Porque, tipo, era esse o ponto da bolha. A ponto da bolha cria seus maiores desejos para que você fique preso lá. Junto a ela realizar os seus desejos, ela também te hipnotizar, perde um pouco a graça, saca? É melhor essa coisa de, tipo, olha só, você fica preso dentro da bolha por sua própria culpa. Tipo, a bolha é tudo falso, mas já que você pode realizar seus sonhos, você fica preso lá dentro. Tipo, no caso da Mabel, por isso acreditar que ela estava em negação e queria... Tipo, ela sabia que alguma hora ela ia ter que sair da bolha e viver a adolescência, mas ela preferia viver no mundo da fantasia e ignorar os seus problemas. Esse eu acho que é um sentimento muito interessante. Você empurrar alguma coisa com a barriga, sabe? Tipo, eu pensar que ela sabia que ela teria que voltar pra casa sozinha, ela só quiser ignorar isso e esquecer e ficar lá, eu não tô ouvindo. Eu preferi sozinho, tipo, por conta própria tentar esquecer o problema e viver numa fantasia. Eu acho isso muito mais interessante do que ela tava sendo hipnotizada. Concorda comigo, é bem mais interessante, saca? Só que na série mesmo, que eu acho que seja isso, a cara dela tá bem mais sorridente. Ela não aparenta, tipo o Ford agora, que tava com a cara um pouco triste. Tipo, não precisava ser exatamente triste, mas tipo, a Mabel poderia estar com uma cara sorridente, mas nas vezes que ela fosse com, tipo, aquela felicidade meio sorrindo pra não chorar, tipo, tentando esquecer os
problemas, mas, tipo, sorrindo mesmo. Sorrindo lá de fora, tipo, olha só, a chinchila, coisas mágicas. Mas quando o Dipper confrontasse ela e falasse não viva nesse mundo de fantasia, ela virar os olhos, fazer uma cara meio assim, ou fazer barulho ignorando o Dipper, ou simplesmente fugir. Tipo, a Mabel simplesmente fugir. Eu acho que seria uma ideia interessante se ela realmente tentar fugir do problema, esquecer e iludir, mas não tem isso no episódio da bolha. Episódio feito pelo Paul Alex Search. Eu acho que é por causa disso que muita gente tem essa sensação que ela não mudou. Porque no episódio da bolha não é bem a Mabel, é mais a Mabel sendo hipnotizada. Tipo, é tentar a entender que ela meio que voltou a si. Se ela voltou a si, quer dizer que ela tava diferente antes. Então ela tava com a cabeça meio manipulada, eu acho. Tipo, é por isso que eu acho que muita gente na comunidade viu a Mabel como errada, que ela é uma personagem que não tem desenvolvimento, mas eu acho que faz total sentido ela ficar triste com o Dipper ir embora e ser manipulada pelo Bill nesse momento, saca? Tipo, ela não só foi só manipulada pelo Bill, tipo, ela foi enganada pelo Blender. Eu acho que isso ainda faz muita coisa. A Mabel, ela pode ser animada e energética e bem estável, sempre ficar fazendo alguma coisa o tempo todo, mas também perder a atenção fácil, mas ela não é burra. Tipo, o Alexander já falou isso num DVD lá que tem os comentários do diretor. Tipo, ele fala. Ele tem os comentários junto com outros produtores de desenho, então não sei o nome, só sei o nome dele. Mas, tipo, eles também falam coisas. Aí, tipo, ele fala isso que a Mabel é inteligente. Ele fala isso no comentário no episódio 11. Então, então acho que é um sentimento, tipo, o Bill vem com o Blender, né, e cria essa mentira pra ela de que, já que o Blender é a pessoa que viaja no tempo, então fazia sentido, tipo, o Bill foi lá, viu, porque ele consegue espionar eles, ele fala, vão ficar de olho em vocês, então o Bill tem o poder de espionar eles. Ele viu que eles brigaram, ele viu, ela quer que o verão dure pra sempre, não sei imitar a voz do Bill, a voz dele não é grave, não sei imitar a voz do Bill. O Bill foi lá, porque o Bill também viaja no tempo, ele disse pro Ford que ele morreria com um infarto com 92 anos, eu acho. Tipo, no episódio 35, ele fala isso pro Ford do passado. Não vai infartar, você ainda não tem 92 anos. Eu acho que era tipo isso que ele falava. Então, ele sabe o futuro. Ele sabia que o Ford ia morrer de infarto com 92 anos. Ele sabe o futuro, então ele viaja no tempo. Ele viaja no tempo, pegou o Blender e enganou a Mabel, saca? Tipo, a Mabel quebrou a fenda dimensional. Tipo, tem que colocar isso no caso. A gente, espectador, é óbvio que sabia que a fenda interdimensional era perigosa, que ela não podia ser quebrada. Mas a Mabel não sabia disso. Meio que ficou entre linhas, e muitos fãs acho que também deram esse argumento, que a culpa não era da Mabel, a culpa era do Ford, que não contou pra Mabel que aquela fenda interdimensional era perigosa. Porque ela nunca viu aquela fenda, ela não sabia que aquele treco era perigoso. E ela numa situação frágil, eu digo mesmo frágil, porque é meio suspeito o Blender querer ajudar ela de qualquer jeito, porque ela não conhece muito bem o Blender. Ele virou amigo deles, mas era meio estranho ele surgir do nada, era meio suspeito. Mas ela numa situação frágil, no sentido que a vida dela ia ser arruinada depois do verão, sabe? Tipo, ela bem triste, bem numa situação de fragilidade, foi manipulada, saca? Não é que ela foi ruim e tal, eu nem acho que precisava. Tipo, se manter minha teoria que ela tá sendo hipnotizada dentro da bolha da Mabel, lá em Mabelândia, então acho que nem precisava também lá da HQ de Lost Legends. Aí, essa animação dá um ponto extra, muito bom. Esse treco que o pessoal usa o argumento. A culpa não foi da Mabel, a culpa foi do Ford, que não confiou nela. Então, ao final dos episódios, a gente colocar esse laço aí. Essa culpa não foi da Mabel, foi o Ford que apagou a memória dela para ela não saber da fenda. Se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse confiado nela, assim como o Dipper. Não, se esse episódio tivesse, seria maravilhoso, porque a cena do eu confio em você foi importante até o episódio 31, onde a Mabel precisou confiar no Stan para que tudo, para que o Ford saísse, todo mundo ficasse feliz e tal. Só que depois disso, foi acontecer as merdas e o Bill não foi meio que vencido com confiança, que era o assunto desde o primeiro episódio. Tinha essa mensagem. Então, se esse episódio existisse na série de verdade, mesmo o final dele para vencer o Shapeshifter é meio maluco, ele ainda é bem legal. Tipo, ele ainda seria excelente na série. Ele completa a série. Isso que é fantástico.
essa pra mim é a melhor coisa feita por fã, eu acho que eu já vi. Eu acho, realmente. Tipo, qualquer coisa feita por fã, seja fanart, seja animação, porque isso é meio que uma animação de 32 minutos, junto a Home. Não sei se superar Home era a minha animação de fã favorita. Não é bem uma animação, né? Tipo, mais imagens estáticas com uma música passando de fundo, mas é bem legal de assistir, é muito comovente. Eu falo animação só pra facilitar. PMV, Home, só pesar Gravity Falls, Home, PMV, pronto, você vai achar lá. Excelente. Então eu tô impressionado, porque eu pensei que eu teria só Lost Woods 2, que seria um episódio bacana, deles enfrentando um trocador de formas, mas foi bem mais que isso, foi que preencheu coisas que eu queria de Gravity Falls. Eu tenho que raciocinar isso que eu recebi o que eu queria. Tipo, eu tô produzindo um vídeo pra Gravity Falls, eu reclamava de algumas coisas de Gravity Falls, e algumas dessas coisas foram realizadas. Eu tô feliz. Ou tem que ficar mais feliz, sei lá. Tipo, pra esse episódio ser colocado na série, eu acho que só faltaria o final dele, o jeito que eles venceram o Shifter, ficar um pouco diferente. Mas em resumo é isso. Eu gostei muito desse episódio, feito por fã. Não é à toa que eu tô falando aqui 1 hora. Não é apenas um episódio muito bom. É um episódio que a gente precisava. Preenche diferentes buracos de Gravity Falls. Tipo, é até estranho, parece que eles leram minha mente. Tipo, esse treco do Ford. Porque eu acho que eu dizia isso no filme. As minhas palavras não era bem que o Ford precisava aprender a confiar nos outros. Tipo, eu tinha pensado que o Ford não tinha um arco de redenção em voltar a confiar no Stan, em voltar a ficar amigo do pessoal, né? Porque realmente em nenhum momento até o último episódio ele demonstrou voltar às pazes com o Stan, em voltar a conversar com ele normalmente, virar amigo dele e tal, de novo. Não tem nenhuma coisa. Mas eu nunca pensei em realmente tentar confiar na Mabel. A ideia desse episódio foi muito mais genial do que eu teria pensado. É muito bom. Não só interações entre o Ford e a Mabel, mas completa o Ford. É uma coisa que o Ford precisava. Agora eu acho que a única coisa que precisaria, tipo, que a própria série, porque tipo, no final colocou que ele confia neles, mas ele não confia bastante. Então termina aquela coisa trágica que tipo, tem isso mesmo, personagens cometem erros e são feitos pra cometer erros, que também é pra servir de lição pra quem assiste a série e tal, sabe? Não é tipo, olha só, no final o Ford não aprendeu a lição, logo o treco é ruim, foi mal desenvolvido. Não, desenvolvimento não é questão do personagem ficar bom, ficar bondoso, um vilão ficar bondoso, ou um herói ficar do mal, é mais a personagem mudar. Pessoas mudam, tipo, as pessoas dizem que pessoas evoluem, mas faz um pouco mais sentido, é um pouco mais coerente falar que as pessoas mudam, às vezes pra pior, às vezes pra melhor, ou às vezes mudam, mas não o bastante pra tomar a decisão certa. No caso, o Ford tomou a decisão errada porque, como eu falei, né, ele mesmo vendo a inteligência da Mabel, não foi o bastante pra ele confiar nela pra questão da fissura, porque ele poderia pensar dentro da cabeça dele, ela ainda pode ser enganada pelo Bill, então ela ainda pode ser desastrada, sei lá, ainda são 1000 motivos pra eu não confiar nela, então eu não vou deixar nem saber da fissura. E tem aquela cena triste dele apagando a memória dela, que não é só uma cena que faz sentido pro Ford, completa o episódio 37 que eu falei, que ele ainda não tá muito empático com a Mabel e acha que o Dipper tá de boa e ficar longe dela, e que isso faria bem ao Dipper, que o Dipper se tornaria um grande pesquisador. Faz sentido com a mensagem principal da série, porque de novo voltou o assunto de confiança dentro de Gravity Falls. Mas mesmo eu gostei muito desse episódio, é incrível. Se fosse um episódio de Gravity Falls, com certeza seria um dos meus favoritos, com certeza. Minha voz tá sumindo, minha garganta tá muito arranhada, por isso que eu não consigo ficar mais tão emocionado. Eu também assisti o episódio há umas 2 horas atrás, 3 horas, sei lá quanto tempo eu assisti, então eu posso não estar reagindo tanto assim, mas eu fiquei muito feliz. Enquanto assisti o episódio, eu ficava pausando o episódio e falando, não, eles tiveram essa ideia. Nossa, esse diálogo foi muito bem feito. Nossa, esse pessoal é muito criativo. Nossa, quando chegou no final lá, meu Deus, esse final é muito bom. Nossa, muito triste, pegou muito de jeito, muito bom, perfeito, assim, muito bom, tipo, muito bom. Vou repetir aquela frase de novo. Não é só um episódio muito bom, é um episódio que o Gravity Falls precisava ter, realmente.
sei lá, o episódio 16 ser substituído por esse. Incrível! Se a gente não tivesse o episódio 16 e tivesse esse, incrível. Mesmo que eu acho o episódio 16 divertido, esse é muito mais útil pra série. É muito melhor. E ainda mais divertido. Bem, o problema é que ele é muito grande. Mas acho que daria pra retirar algumas cenas lá e deixá-las mais curtas. Daria, eu acho.